O pital é sua cauda. Imagine uma pessoa que tem um pital no pescoço, que está estrangulado ele. O que esse infeliz faz para se libertar? Ele tenta com as mãos libertar o pescoço do pital. Claro que isso é impossível, porque o poder do pital é aterrorizante. Eles correm para ajudá-lo, mas infelizmente também não conseguem sem sucesso. E o que acontece? O pital aperta cada vez mais e o feliz e o infeliz sufoca, como é o caso do povo palestino. E claramente o pital representa o Israel, representa a Grécia, a Itália, representa a Alemanha. O pital são as democracias ocidentais que estão no pescoço dos palestinos. Então, todos nós pacifistas que estamos tentando ajudar, estamos desperdiçando muita energia para nenhum efeito. Em um determinado ponto, chega um especialista, o especialista em pital, e ele nos diz: você não precisa fazer o menor esforço, você só precisa entender qual é o ponto fraco do pital. Você tem que tentar entender onde ele esconde a cauda. Você tem que pegar o rabo e depois desembaraçar o emaranhado. A cauda do pital é seu ponto vulnerável. O que essa história metafórica nos ensina? Que quando você tiver que enfrentar um pital com um poder terrível, que na verdade apertou o seu pescoço, em nenhum caso você tende a se livrar dela com sua força, porque de qualquer maneira você perderá. E declaro que se aplica aos palestinianos que estão agora condenados, mas aplicar-se principalmente a todos os movimentos de paz que tentam ajudar, principalmente através de manifestações. O que a teoria sociológica nos ensina? A teoria sociológica ensina-nos que o sistema político é um conjunto de partes interligadas. Se os pacifistas exercerem pressão sobre todo o sistema político, por exemplo, contra o governo Mitsotakis na Grécia, não conseguirão nada, mas se conseguirem identificar o ponto mais fraco do governo, se pressionarem a cauda do pital, os pacifistas podem conseguir muito, mas precisam de se coordenar e ter uma estratégia. Pessoalmente, escolheria como o rabo de um pital a diversidade do governo em que participam extremamente direita, centrista e socialistas. Todos eles têm pontos de partida diferentes e estão unidos pelo poder e a cadeira. E exatamente aqui está a cauda do pital, sua heterogeneidade, e a partir daí a batalha contra o pital deve começar na Grécia e independentemente também nos demais que formam o pital. Os pacifistas deveriam visar indivíduos
e não o governo Mitsotakis como um todo, porque simplesmente não têm o poder, mas podem visar especificamente alguns ministros que participam no envio de armas para Israel e fornecem apoio político aos crimes de Israel contra o povo palestiniano. Estes ministros são os ministros dos negócios estrangeiros e o ministro da defesa, que também são personalmente responsáveis pelos massacres e mortes de milhares de crianças. Em cada uma de suas entrevistas, em cada uma de suas aparições, será enfatizado o crime que está cometendo e que suas mãos estão manchadas de sangue. Claro que vão reagir e considerar que foram injustiçados e que as decisões são coletivas do governo e que não são os únicos culpados e que está crítica unilateral e injusta. Desta forma, o poder dos pacifistas só será canalizado de forma específica e será suficiente para mudar as decisões. Todas as manifestações, marchas, discursos, apresentações serão dirigidas aos corresponsáveis pelos massacres. Os resultados serão imediatos, criar-se fricções dentro do governo e, tendo em vista as eleições europeias, haverá resultados positivos a favor da paz.